boa noite, a graça e a paz para todos que irão ouvir essa live, essa palavra maravilhosa mais uma vez, da parte de Deus. Graça e paz para a Helena Cavalcante, que já está junto conosco, na companhia, e certamente outros que irão entrar nessa live e que irão acompanhar posteriormente. É uma alegria mais uma vez para nós estarmos aqui na presença do Deus vivo, Deus fiel e verdadeiro. Desde segunda-feira que nós começamos essas lives ao vivo, trazendo palavras para edificar a nossa vida, mensagens da parte de Deus, que tocam o coração, e aproveitando esse momento de tecnologia avançada, ativamos o nosso Facebook para podermos compartilhar a nossa fé, compartilharmos a palavra de Deus e estarmos testemunhando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós estamos falando nessa noite, nós iremos falar sobre precisamos testemunhar até Cristo voltar. Esse será o tema. Então, você não pode deixar de testemunhar, de ser uma testemunha viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido você a orar comigo nesse momento, a curvar sua cabeça. Vamos falar com Deus, para que o Senhor abençoe essa palavra, que ela venha fortificar o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui na tua presença, nesse final de dia, de noite. Rogamos ao Senhor que tu fales ao nosso coração, que essa palavra venha, Senhor Deus, tocar no mais íntimo do nosso ser, que ela venha nos santificar, que ela venha nos fortalecer e que ela venha nos motivar a sermos testemunhos do Senhor até Jesus voltar. Que jamais, Senhor Deus, nós deixemos de testemunhar do Senhor. Nos dá o fervor do Espírito Santo e nos capacita, Senhor Deus, para estar pregando essa palavra do Senhor até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a palavra em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, o livro de Atos, ele foi escrito pelo médico amado Lucas. Lucas já havia escrito o seu evangelho, e agora ele, no próprio versículo 1, diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo. O evangelho de Lucas foi endereçado a Teófilo, e agora ele endereça o seu segundo livro a Teófilo novamente. E ele diz que relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, o objetivo do Evangelho de Lucas, escrito por ele mesmo, pelo médico amado, foi registrar, fazer um apanhado histórico da vida, da obra de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, até a sua assunção aos céus, a sua ascensão aos céus, até a sua subida aos céus. E agora ele escreve um novo livro, o livro de Atos dos Apóstolos, e endereça novamente a Teófilo. Nós não sabemos exatamente quem era esse Teófilo, mas deveria ser uma figura importante, pública na época. E no versículo 3, falando acerca de Cristo, ele diz que a estes também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Então essa é a primeira razão, nessa noite, é a primeira lição nessa noite, porque nós precisamos testemunhar até Jesus voltar. Porque ele está vivo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está vivo. Ele ressuscitou. Isso é um fato histórico, inegável. Nós não podemos negar o fato que Jesus ressuscitou. Só quem é incrédulo, que não acredita na palavra de Deus, é que pode negar. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. Você precisa crer, e além de crer, sem ter visto, você precisa confiar de todo o seu coração na sua palavra. Porque a Bíblia mostra que quando Jesus ele foi subir aos céus, ele se apresentou a 500 testemunhas, Paulo fala. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas. Então, é um fato histórico, é um fato inegável. Nós não podemos negar que Jesus Cristo ele ressuscitou, que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Então, a estes também, Lucas está falando aqui em Atos 1:3. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Ele apareceu para mais de 500 testemunhas, como eu estou falando aqui, mas além dessas mais de 500 testemunhas, ele apareceu mais de 10 vezes para outras pessoas. A primeira pessoa que ele apareceu depois da ressurreição para Maria Madalena, ele apareceu para os seus discípulos quando estavam reunidos, ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu várias vezes para os seus discípulos para mostrar para eles que ele estava vivo, que eles poderiam crer de todo o coração e que a fé que eles colocaram no Senhor não foi uma fé vã. Eles colocaram a sua fé na pessoa
correta, na pessoa certa, na realidade, no único que merece perfeitamente a nossa confiança. Então eu quero que você guarde, em primeiro lugar, essa palavra no seu coração. O Cristo a quem nós servimos, Ele está vivo. Ele ressuscitou. É por isso que nós não podemos deixar jamais de testemunhar, de compartilhar nossa fé. Porque nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Cristo que ainda está pregado na cruz de madeira. Nós não servimos a um Cristo que ainda está na sepultura. Todos os líderes das principais religiões mundiais estão enterrados, seus ossos estão nas suas sepulturas. O líder do espiritismo, o líder do maometismo, do islamismo, do budismo, do confucionismo, todos os principais líderes estão sepultados. Mas se você for lá em Jerusalém, no túmulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ver que o túmulo está vazio. Há uma frase lá que diz: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Louvado seja o seu nome. O nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele está vivo. Vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. A Bíblia fala em Apocalipse 1 que Ele apareceu num corpo glorificado. Quando João, o último apóstolo a morrer, estava lá aprisionado na ilha de Patmos, sendo atribulado por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Jesus apareceu para ele. João, quando viu Jesus glorificado, caiu como morto aos seus pés. Mas Jesus foi lá com sua mão direita, estendeu sobre ele e disse: Não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Ele não disse: Eu estive vivo e agora estou morto. Ele disse: Eu estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Jesus Cristo, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele tem as chaves, a autoridade, de lançar os incrédulos no inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo. E esta é a razão da nossa esperança, é um dos principais motivos da nossa fé. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria uma farsa. Nós morreríamos dos nossos pecados. A nossa fé seria vã. Mas Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15:19, que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, se nós esperamos Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. A nossa fé está no Cristo que vive, no Cristo vivo. Então, não há motivo para temer, não há motivo para se desesperar, porque Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Em meio a pânico, em meio a desespero, em meio a falta de esperança, em meio a incertezas, é bom você ter a certeza, a convicção de que o nosso Cristo vive, de que Ele está vivo para todo sempre. A Bíblia diz que depois de Ele haver dado os mandamentos, em Atos 1:2, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, Ele foi elevado às alturas. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus, Ele foi crucificado, Jesus foi crucificado, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E depois Ele apareceu aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, a Bíblia fala. Depois que Ele ressuscitou, Ele ainda esteve nessa terra aqui por um espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quando Jesus ressuscitou, Ele não subiu logo para o céu. Ele não voltou imediatamente após sua ressurreição. Ainda Ele ficou aqui nessa terra, pregando a palavra do reino de Deus por um espaço de 40 dias. E todos aqueles que colocaram a sua fé em Cristo no passado, e os que continuam colocando a sua fé em Cristo no presente, e os que continuarão colocando a sua fé em Cristo no futuro, esses estão colocando a sua fé na pessoa certa, na pessoa bendita de Deus, porque Jesus é Deus. E Ele ressuscitou. Foi o único que pode afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Então, por que nós devemos testemunhar? Por que você não pode parar de testemunhar do teu Jesus, do teu Senhor? Porque Ele está vivo. Só não compartilha a sua fé em Cristo quem não crê que Ele está vivo. Todos os que creem em Cristo, todos os que creem, todos os que tiveram uma experiência de fé, de conversão real, esses não conseguem ficar com essa fé só para si. Eles querem que outros também conheçam. Esses querem que os outros também tenham um encontro com Jesus. Paulo, ele chegou a afirmar em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo chegou a afirmar que Cristo vive em mim. Você pode afirmar isso? Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Porque se você crê realmente que Ele está vivo, se você já o recebeu como seu Senhor e seu Salvador, Ele vive em você. E Ele é a razão da tua fé, Ele é a razão da nossa esperança. Então, por isso que nós não podemos deixar de testemunhar, por isso que nós não podemos parar de testemunhar do Senhor, porque Ele não está morto, Ele está vivo. O nosso Senhor ressuscitou. A segunda razão, o segundo motivo por que nós não podemos parar de testemunhar até Cristo voltar, é porque, além de estar vivo, Ele está presente por intermédio do seu Espírito Santo. A Bíblia diz, no versículo 8, mas recebereis poder, Jesus falou, ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo disse, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Nós que recebemos o poder dos altos céus, o poder do Espírito Santo, nós recebemos a capacidade sobrenatural do Senhor para testemunhar. E o Espírito Santo de Deus é o próprio Espírito de Cristo que veio habitar na igreja, que veio habitar conosco para sempre. Se a igreja primitiva tivesse saído para proclamar o Evangelho, para testemunhar, sem o poder do Espírito Santo, sem esse batismo com o Espírito Santo, eles teriam fracassado. Mas nós sabemos que não houve barreiras que eles não superaram, que eles não atravessaram. Ninguém nunca pôde impedir que o Evangelho fosse proclamado. A palavra de Deus foi anunciada até os confins da terra na época, até Roma, até no Império Romano. Por isso que você vê tantas igrejas implantadas na Bíblia, quantas cartas que só o apóstolo Paulo escreveu, pelo menos umas 13, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Você vê as cartas que Pedro escreveu, que João escreveu, que Tiago escreveu, os evangelhos. Você vê o livro de Atos, você vê a igreja se espalhando, a igreja crescendo, a igreja se multiplicando, os discípulos, cada dia aumentando, os milagres acontecendo e vidas sendo convencidas pelo próprio Espírito Santo que Jesus Cristo estava vivo, que aquele Cristo que eles haviam crucificado, ele foi sepultado, mas agora ele estava vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, o túmulo dele agora estava vazio e que agora ele estava presente na vida dos seus discípulos. Um bom exemplo é o que aconteceu lá em Atos 3, quando Pedro e João, por volta das 3 horas da tarde, foram orar no templo, e estava lá um coxo de nascença, que ele tinha mais de 40 anos que era coxo. E quando ele esperava receber uma esmolinha ali de Pedro e João virou para ele e disse, olhe para nós. Ele olhou esperando receber uma esmolinha, mas aí Pedro e João falou para eles, olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos
isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que na mesma hora ele se levantou e começou a saltar e entrou com eles glorificando e louvando ao Senhor no templo. E aquelas pessoas que viram aquele milagre extraordinário pensaram que tinha sido feito por Pedro, né, por João. E aí Pedro começa a pregar a palavra e diz: não se engane, esse homem está em perfeita saúde agora, porque foi em nome de Jesus Cristo que ele voltou a andar. E saibam que abaixo dos céus, em Atos 4,12, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, ele está, em outras palavras, dizendo: é o Cristo que habita em nós que fez esse milagre. Foi por causa do poder que era no nome de Cristo. No poder do Espírito Santo eles fizeram milagres e maravilhas. É por isso que a igreja chegou aqui em Elésbio Veloso. É por isso que a igreja chegou no Piauí. É por isso que a igreja chegou no Brasil e se espalhou por todo o mundo. Europa, pela Ásia. É por isso que a igreja se espalhou, certo? Por todos os continentes e hoje continua se espalhando. É porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, veio habitar em nós. E é por isso que nós não podemos parar de testemunhar, porque nós temos a presença do Espírito Santo, que nos impulsiona a proclamar o Evangelho, a pregar a palavra a toda criatura, como uma ordenança do próprio Jesus Cristo. Ele disse lá em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ele disse em Mateus 28,18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja o que Jesus prometeu: está conosco, com a sua igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é que ele está hoje conosco? Por intermédio do seu Santo Espírito. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo que habita em nós. Então, essa é a segunda causa. Essa é a segunda razão, o segundo motivo, porque nós não podemos parar de testemunhar até Cristo voltar. Porque Ele está presente conosco, por intermédio do seu Espírito Santo. A primeira razão, você viu, é porque Ele está vivo. É porque Ele está vivo. Nós não anunciamos um Cristo morto, nós não servimos a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo que ressuscitou. A segunda razão porque nós não podemos parar de testemunhar é porque Ele está presente conosco. Ele está conosco, Ele está em nós, na igreja. Você nota que os templos estão, em sua maioria, fechados, mas a igreja não é o templo, não é o prédio. A igreja somos nós, gente, pessoas. Jesus hoje habita em nós. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, na palavra do seu poder, no Evangelho, em Efésios 1,13, nós fomos selados com o seu Espírito Santo. Ele hoje habita em nosso coração. Lá em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então todos os que recebem Jesus Cristo se tornam, pelo poder de Deus, filhos de Deus. Por isso que agora nós temos a certeza, da presença do Senhor e Salvador nas nossas vidas. Então essa é a segunda razão, porque nós não podemos parar de testemunhar, porque Cristo está presente. E a última razão, a terceira e última razão, motivo, porque nós precisamos testemunhar até Cristo voltar. Sabe por quê? É porque Ele voltará. É porque Ele voltará. Veja aí Atos capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Olha. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Veja que quando Jesus estava subindo para os céus, depois que Ele ficou aqui na terra por um espaço de 40 dias pregando acerca do reino de Deus, a Bíblia diz que Ele voltou para o céu. Ele veio de lá
e agora ele retorna para lá. Mas quando ele está subindo de maneira corpórea, de maneira visível, 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, se puseram ao lado das testemunhas que estavam ali presentes, da assunção de Cristo, da subida de Cristo aos céus, e aqueles anjos disseram para todos que estavam ali testemunhando aquele acontecimento sobrenatural e fenomenal e maravilhoso, espetacular, do retorno de Cristo para o céu. O que foi que aqueles anjos disseram? No versículo 11 de Atos, capítulo 1. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Eles olhando para cima, para a altura, para as alturas, para o céu, vendo Jesus subir, nas nuvens. Jesus subindo, até desaparecer. E eles estavam olhando, contemplando aquela subida de Jesus. E aí o que foi que aqueles anjos disseram? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, da mesma forma corpórea que Jesus subiu, ele vai descer. Jesus Cristo voltará. É por isso que nós não podemos parar de testemunhar. Porque ele está vivo, ele está presente e ele voltará. Você crê que Jesus voltará? Se você crê na palavra de Deus, não há por que duvidar. Essa é uma das maiores certezas que nós temos na nossa vida. Jesus voltará. E essa promessa ainda não se cumpriu. É por isso que o coronavírus não é o fim do mundo. É por isso que essa pandemia não é o fim. O fim de todas as coisas será quando Cristo voltar e todo olho verá. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1:7, todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Então pode dormir sossegado, pode dormir tranquilo. O fim não chegou. O fim só chegará quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai pôr um ponto final na história. A Bíblia diz que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E ele voltará com todo poder e com toda glória, juntamente com seus santos anjos nas alturas, entre nuvens, para nos buscar. Lembram lá das palavras de consolo dele para os seus discípulos, em João capítulo 14, a partir do versículo 1? Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis qual é o caminho. E aí Tomé pergunta, Senhor, qual é o caminho? O Filipe, Qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Louvado seja o seu nome, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Então Jesus, ele foi preparar-nos lugar, e ele disse, eu voltarei para vir buscar vocês. Jesus vai voltar. A vida de Cristo é tão certa. É tão certa. É mais certa do que o nosso amanhã. Nós não sabemos se amanhã a gente acorda com vida. Mas nós temos a certeza de que Jesus vai voltar. E Lutero dizia que nós temos que viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Nós temos que viver com essa convicção no nosso coração. E é por isso que nós não podemos parar de testemunhar. É por isso que você não pode parar de proclamar a sua fé, de divulgar a sua fé, de compartilhar a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará, a Bíblia diz. Ele voltará. Ele voltará. E o nosso desejo é que você esteja preparado para se encontrar com Ele. Porque nós sabemos que muitas pessoas, elas não estarão preparadas, elas estarão desapercebidas, elas estarão vivendo de maneira indiferente, insensível à voz de Deus, sem nenhum temor de Deus nos seus corações. Jesus falou que quando estivesse se aproximando do seu retorno, da sua segunda vinda, as pessoas nos últimos dias estariam vivendo como na época de Noé. Como é que as pessoas estavam vivendo na época de Noé? Maldade, violência, corrupção, indiferença, frieza total, sem nenhum temor de Deus nos corações. Noé estava lá construindo aquele barco gigante para ele e a família dele,
colocando um par de cada animal. E a Bíblia diz que Noé era o pregador da justiça. Certamente ele estava chamando aquele povo ao arrependimento. Durante 120 anos, ninguém se arrependeu. Porque as pessoas não queriam saber de Deus. Não queriam saber da palavra de Deus. Como eu tenho falado aqui nesses dias, muitas pessoas estão clamando, né, ao Senhor nesse dia, invocando apenas para serem, né, libertas dessa pandemia, né, para que não sejam atingidas por esse coronavírus. Mas o que Deus realmente quer de mim e de você é que nós o busquemos por quem Ele é. E Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas. É que nós depositemos a nossa fé, confiança apenas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E vivamos para a glória dEle, em obediência à sua palavra, fazendo a sua vontade. Que a gente viva na expectativa e na esperança do seu retorno a qualquer momento. Porque a Bíblia é bem clara, em Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus, que subiu aos céus, Ele virá do modo como vi subir. Então Ele vai descer nas nuvens, com todo o poder e glória. A Bíblia diz que todo olho verá. Então, esse vai ser, né, um dos acontecimentos finais. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu estou aguardando a volta de Cristo. E você está aguardando a volta de Cristo? Então, se você está aguardando a volta de Cristo, você precisa continuar se santificando, se preparando cada vez mais. E compartilhando, né, essa boa nova com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Na parábola das 10 virgens, Jesus falou que quando Ele voltar, né, muitos estarão como aquelas, né, 5 virgens imprudentes que não se prepararam, né, para o casamento, né, do noivo. E aí o noivo chegou, era meia-noite, aquelas que estavam com suas lamparinas cheias estavam preparadas. E aí elas queriam, as imprudentes, um pouco de azeite das prudentes. As prudentes disseram, não, vão comprar, porque senão vai faltar azeite para nós e para vocês. O tempo daquelas imprudentes, daquelas virgens imprudentes, irem comprar o azeite, quando elas voltaram, o noivo já tinha entrado para a festa de casamento, a porta já estava fechada. Quando elas começaram a bater na porta, o noivo saiu, a palavra dele foi, eu não vos conheço. Por isso que Jesus, vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que o Senhor voltará, o vosso Senhor retornará. Então a gente precisa estar em constante oração, meus irmãos. Nós precisamos estar em constante consagração, em constante santificação. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar a cada dia procurando fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estar renunciando aos nossos pecados, renunciando às tentações desse mundo, entendendo de que essa vida é passageira, de que tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a nossa fé está depositada, firmada em Jesus, porque Ele vive, porque Ele está presente e porque Ele voltará, né, nas nuvens com todo o poder e com toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida, que você compartilhe essa palavra. Nós precisamos testemunhar até Cristo voltar. E uma das maneiras de você testemunhar é você compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E pergunte para eles, você está preparado para a volta de Cristo? Você está testemunhando? Você está proclamando a sua fé com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus? Porque Jesus é a nossa única esperança. Não há salvação fora de Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a única porta que nos conduz aos céus. Sem Cristo, a perdição será eterna, a condenação será eterna. Agora, com Cristo, a vida é eterna. Com Cristo, a alegria é eterna, a paz é eterna. Porque Jesus é a única esperança que nós temos nessa vida, né, da eternidade com Deus. Então, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe, em nome de Jesus Cristo. E que você se prepare cada vez mais para o retorno de Jesus. Obrigado pela companhia, né, pela sua presença conosco, por ter assistido esse vídeo até aqui. E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus proteja. Eu quero orar com você nesse momento, né, antes, né, do nosso sono da noite. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe essa palavra em cada coração, que o Senhor, meu Deus, esteja tocando em cada alma, despertando e motivando para testemunhar do Senhor, para levar essa palavra maravilhosa com aqueles que ainda não te conhecem, meu Deus.
Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor continue enchendo nosso coração de fé, porque nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Cristo vivo, num Cristo que está presente, num Cristo que voltará. E que a gente viva nessa esperança, nessa expectativa do teu retorno, Senhor Deus iminente. Que o Senhor nos ajude a estar te aguardando e a viver motivados, né, em obediência à tua palavra. Abençoa todos, meu Deus, que aqui se encontram, que estão, meu Deus, online, que estão, meu Deus, nos seus lares, nos seus familiares. Que o Senhor abençoe todos que assistiram esse vídeo, que ouviram essa live, essa palavra, que eles possam guardar essa palavra no seu coração e praticá-la e vivê-la, meu Deus, ardentemente no seu dia a dia. Essa é a nossa oração que te fazemos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu concluo com o Salmo, 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Salmo 3:5. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Que Deus abençoe sua vida. A graça e a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus e um grande abraço. Amém.